Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo aqui vou trazer para vocês a situação de Bolsonaro lá no Tribunal Penal Internacional de Haia. Juristas avaliam que a situação dele por lá não é boa. Será que vai avançar de uma maneira rápida ou lenta? Enfim, vou trazer detalhes para vocês. Falarei também de Tarcísio, governador de São Paulo, que ficou numa saia justa com Lula por conta de uma fake news espalhada pelo seu governo. Já foi desmentido, uma coisa vergonhosa. E Lira, presidente da Câmara, deve adiar a votação da PL das fake news porque o governo tem risco de sofrer uma derrota depois de ter tido uma vitória folgada lá no requerimento de urgência. Mas antes de trazer reflexões e informações sobre isso, eu quero agradecer. Nós hoje comemoramos, dia 1º de maio, 2 anos de canal Politizando. A gente começou ele no dia 1º de maio de 2021. Estamos aqui hoje com quase 148 mil inscritos. Então, confesso para vocês que não imaginava que lá atrás, quando eu iniciei isso aqui, eu expliquei desde o começo, que é um trabalho em família, com minha esposa, meus filhos, ajudando cada um de uma forma. A gente, enfim, mudou muito a rotina, tanto aqui de casa, assim como a minha rotina profissional, já que eu sou pequeno comerciante em Uberlândia, mas tenho dedicado quase que tempo integral ao canal, buscando informações, notícias, reflexões para vocês aqui, claro, para a gente colaborar de alguma forma na construção de um país melhor. Então, muito obrigado a todos aqueles que já estão inscritos. Realmente, assim, é uma data muito importante. Eu nem gravaria o segundo vídeo hoje, gravei o de mais cedo ontem, mas não podia deixar passar em branco essa data aqui, que realmente é muito, mas muito importante. E claro, se você chegou, não está inscrito e puder, se inscreva no canal Politizando, ativa aí o sininho das notificações. Assistir, gostou? Joinha para cima, não gostou? Joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Bora trazer mais pessoas para esse espaço que luta por um Brasil melhor. E hoje é o Dia do Trabalhador, enfim. Então que essa data sirva para que nós possamos agradecer a todos aqueles que contribuíram e contribuem para o bem do nosso país, do nosso povo, enfim. Que a gente sabe que não tem muita coisa para comemorar, porque no Brasil os trabalhadores têm sofrido muito, não é de hoje, mas a gente tem que manter aí sempre a esperança, temos o dever da esperança e vamos lutar sempre por um projeto nacional de desenvolvimento. Pessoal, então vamos começar aqui falando do que trouxe Jamil Chad, que é um jornalista muito sério, que atua no exterior e publicou no dia 1º de maio no UOL. Vou fazer aqui um resumo do que ele publicou, mas vou deixar o link para quem quiser ler na íntegra. Lá vai dizer que as denúncias contra o ex-presidente Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional, por seu desmonte das políticas indigenistas e por suspeitas de crimes contra essas populações, caminham para serem aceitas. 3 fontes diferentes em Haia e no Brasil sinalizaram que existem sinais claros de que os processos contra o ex-presidente ganharam um novo ritmo e que há uma forte tendência a uma admissibilidade dos casos. A sinalização acontece no momento de incremento da pressão internacional contra Bolsonaro, em medidas que têm como objetivo fechar o cerco contra o ex-presidente. Aqui ele vai trazer 3 pontos principais. O primeiro, a partir de terça-feira, pela primeira vez o Brasil receberá a visita de uma representante da ONU que tem como mandato investigar riscos de genocídio entre uma população. Segundo ponto, entidades brasileiras irão submeter um novo informe para o Tribunal Penal Internacional com detalhes da situação de crise humanitária vivida pelo povo Yanomami. Uma vez mais, o foco vai recair sobre Bolsonaro. Aqui eu faço uma pequena pausa. Aqui, diz o Jamil até esse ponto. Agora, o que eu acrescento e eu tenho que ser coerente aqui com o que eu disse várias vezes. Na minha opinião, a crise com o povo Yanomami se agravou e piorou muito durante o governo Bolsonaro. Mas já há diversos indícios, o próprio ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, já disse aqui nesse canal, quando eu o entrevistei, de que ele, quando era deputado federal lá com o Fernando Henrique Cardoso, já visitou aquela região, aquele povo, e já naquela época a situação era muito dramática. Então, eu não tenho que estar aqui para proteger Bolsonaro, pelo contrário, eu torço para que ele seja investigado e muito bem punido por diversos possíveis e supostos crimes. Quando eles forem confirmados, eu vou chamá-lo aqui de criminoso. Mas o que acontece? Que se investigue tudo durante o governo Bolsonaro, ele, o próprio Jair, a Damares, que era ministro dos Direitos Humanos, enfim, e outros mais que podem estar envolvidos nesse possível crime aqui. Agora, se for possível também, que se investigue outros governos e mais, a atuação de ONGs na Amazônia, supostamente em defesa dos índios, supostamente em defesa do meio ambiente. Não quero aqui generalizar, porque pode ter ONG fazendo trabalho, deve ter fazendo trabalho sério e correto,
mas né, é mais do que evidente que tem ONG por lá também que está lá para atender interesses escusos e inconfessáveis. Então que se apure também, né, essas questões envolvendo as ONGs por lá. E o terceiro ponto que vai trazer o Jamil, no caso do tribunal, as indicações também têm deixado interlocutores cautelosamente otimistas e apontam para uma forte tendência de que as denúncias sejam aceitas. Ele vai dizer que desde 2020, Bolsonaro tem sido alvo de diferentes denúncias no tribunal. Pelo menos uma delas foi arquivada, mas queixas relativas à situação dos indígenas chamaram a atenção da Procuradoria da Corte, que por ano recebe mais de 700 denúncias de todo o mundo. E aqui vai dizer que casos como o que foi apresentado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil apontavam para crimes resultantes do desmonte da assistência às populações tradicionais. Né? Foi feito várias matérias, até água durante a pandemia, enfim, estavam criando dificuldade para entregar para eles. É um negócio realmente inacreditável. E uma das tendências, diz aqui, em Haia, é a de reunir em uma só avaliação as diferentes evidências apresentadas pelos diferentes grupos como estratégia para tentar fortalecer e não ficar, enfim, pequenas ações aqui e arquiva uma, arquiva outra. Então tentarão reunir essas diferentes evidências apresentadas por diferentes grupos. Mas e aí, será que tem alguma chance dele ser condenado por esse tribunal? O Jamil traz aqui que juristas consultados pelo UOL apontam que um dos pontos principais a ser considerado antes do início de uma investigação é o conceito de complementaridade entre a AIA e a Justiça Nacional. Então o tribunal leva em conta alguns critérios, ele vai detalhá-los por lá. Não é algo tão simples nem rápido, inclusive entre as entidades que levaram os casos para a AIA existe um otimismo cauteloso diante das sinalizações por parte da Procuradoria. Um processo, porém, pode levar ainda meses ou anos para de fato significar qualquer risco de prisão para Bolsonaro. Bom, então é isso aí em relação a esse assunto. E dias atrás, não sei se vocês viram a notícia de que a Ucrânia suspendeu, a empresa, uma estatal ucraniana, suspendeu investimentos de 50 bilhões de dólares no Brasil por conta das declarações do Lula sobre a guerra. Aqui eu faço um parênteses. Lula, né, tem um dia que ele faz uma declaração que desagrada a Ucrânia, depois faz uma que desagrada a Rússia, tem dado declarações, enfim, desagradando aí os dois lados, mas né, isso aqui, essa coisa desse investimento era uma mentira que não era muito difícil de você, né, perceber. Porque esse investimento aqui de uma estatal ucraniana é o equivalente a praticamente 1/4 do PIB da Ucrânia. Aí a própria empresa, a estatal Antonov, veio a público desmentir isso e dizer que nem representante no Brasil tem, quando o governo de São Paulo, do Tarcísio, lá divulgava que tinha se reunido, né, com representante, que tinha suspendido, né, esse suposto investimento. Né? E aí quem soltou essa mentira então? Lucas Ferraz, secretário de Negócios Internacionais do governo de São Paulo, que então, como eu falei aqui, diz ter se reunido com representantes da empresa no Palácio dos Bandeirantes. Há forte suspeita de que os supostos funcionários da empresa não são da Antonov e que o governo caiu em uma espécie de armadilha. Houve várias reuniões ao longo do dia, auxiliares do governo, isso aqui quando estourou ali o escândalo, né? Essas reuniões aconteceram. Auxiliares do governo disseram que o episódio deixou o Ferraz queimado. O Tarcísio chegou ali a cogitar a demissão, mas até quando eu parei para gravar esse vídeo aqui, eu pesquisei, continuava no cargo. O episódio é considerado desastroso por auxiliares do governador, porque criou uma crise com o governo federal. Nas redes sociais, ministros de Lula criticaram Tarcísio, acusando-o de produzir fake news contra a administração federal. Um dos que saíram aqui para criticar foi Márcio França, que é de São Paulo, ministro dos Portos e Aeroportos. Disse ele: é lamentável ver o governador de São Paulo produzir oficialmente fake news contra o governo federal. Eu fui governador de São Paulo, o presidente também não era do meu partido, mas tínhamos atitudes republicanas, respeitosas. Esse nunca foi o padrão de São Paulo, escreveu então o ex-governador Márcio França. Para amenizar a situação, Tarcísio ligou para o Lula e conversaram por telefone sobre o ocorrido. Pessoal, para fechar esse vídeo, Arthur Lira, presidente da Câmara, deve reunir líderes para avaliar se adia a votação do PL das fake news. Parlamentares estão já dizendo que avaliam a situação atual, porque se colocassem para votação hoje, por exemplo, esse projeto de lei aí, né, eles duvidam que o governo teria os votos necessários para aprovar o projeto no plenário da Casa, e tudo isso vem depois da empolgação da vitória tranquila no requerimento de urgência. Agora a situação se reverteu. O próprio Republicanos, né, que eu gravei aqui até um vídeo rebatendo ali o Malafaia,
o Malafaia distorceu. Um debate importante tem que ser feito sobre essa PL aqui, né, sobre esse PL. Eu mesmo tenho visto algumas coisas que me deixam preocupados. Que negócio é esse de imunidade parlamentar também nas redes sociais? Né, eu acho esse ponto um absurdo, por exemplo, e vários outros. Mas aí vem comentir sobre o caso do Malafaia, aí o Republicanos, partido que deu 28 votos favoráveis e 8 contrários lá no requerimento de urgência, agora já disse que vai ficar contra o projeto. Então são 28 votos a menos, né, para aprovação, 28 votos que vão para o lado, né, de votar contra. Então vamos ver o que vai acontecer. Nesse PL tem coisa boa, tem coisa ruim. O que não pode é querer atropelar as discussões importantes e necessárias e na correria aprovar algo que precisa daqui a pouco tempo, né, fazer um remendo, ter uma outra coisa para corrigir, algo que dá para corrigir agora se for melhor debatido e você amadurecer mais esses pontos polêmicos, ouvindo a sociedade, enfim, e sem ficar nessa coisa ideológica, porque é do governo, então quem apoia o governo fica a favor, né, e não importa eventuais pontos ruins. E também quem é da oposição, às vezes, quer ficar contra só porque tem alguns pontos ruins e não valoriza alguns pontos bons. Então tem que ter calma, serenidade, equilíbrio e fazer o debate sério que, infelizmente, a gente não tem visto aí acontecer em relação a esse PL. Pessoal, então é isso. Eu fico por aqui. Quem puder, espalhe esse vídeo. Bora trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor.